Boa noite a todos. Aqui é uma aula gravada de finanças corporativas. Eu gravei essa aula pensando que nós pudéssemos ter algum problema na transmissão, e aí então fica como um plano B para vocês poderem ter a aula normalmente e depois nós voltamos ao assunto daqui a pouco. Bem, que eu estou preocupado, né? Estou preocupado em avançar com a matéria para vocês não terem problemas com relação ao conteúdo. Estou preocupado também que você tenha uma formação adequada para tomar melhores decisões relacionadas àquilo que se exige de um gestor de finanças de uma empresa, de uma organização. Pessoa que tem um entendimento sobre capital de giro, sobre caixa, fluxo de caixa, mas também alguém que, além de saber da teoria, ela esteja habilitada a tomar melhores decisões, quer sejam elas de investimento, quer sejam decisões de financiamento. Então, nesse sentido, a aula de hoje foi preparada. Nós vivemos no tempo aí da pandemia, né? Então, vamos olhar essa notícia agora que está na sua tela. Pequenas empresas precisam de dicas para atravessar a crise do Covid-19. Notícia recente, do dia 24 de março. Ou seja, as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, têm dificuldades de gestão. Os gestores, em geral, não têm boa formação. E essa falta de formação dos seus líderes leva a uma espécie de desespero. Vão precisar de muita consultoria externa para poder imaginar alternativas, imaginar como é que você pilota os negócios no meio da crise. Então, nesse sentido, nós vemos que as pequenas microempresas e aquelas de mais empresas individuais, que são de pequeniníssimo porte, essas têm muita dificuldade de fazer o enfrentamento de crises tal qual que nós estamos vivendo hoje. Olha já aqui, o Estado de São Paulo, dia 30 de março, né, alguns dias atrás. Olha a manchete. Metade das grandes empresas tem caixa para suportar até 3 meses sem receita. Portanto, essa é uma amostra que a gestão de uma média ou grande empresa é muito diferente da gestão financeira de uma micro e pequena empresa. Então, as empresas grandes elas já trabalham com cenários de riscos e de incertezas e elas têm capital, elas têm gordura, elas têm capital de giro, reservas, que permite, olha só, o absurdo, suportar até 3 meses sem nenhuma receita. A receita de vendas, a receita de recebimentos. Portanto, as grandes empresas, elas são muito melhor geridas, em tese, do que as micro e pequenas empresas. Que cenário que nós estamos trabalhando antes de entrarmos no nosso exercício da proposta de hoje? Olha só, o mundo tal qual ele é. Olha, uma previsão, por exemplo, de que o PIB, que é o quanto o país produz de bens e serviços, né, que tem uma queda, portanto, que aponte uma recessão. A recessão significa que terá menos dinheiro circulando na economia, as indústrias vão produzir menos, eventualmente o comércio vai comercializar menos, as pessoas farão menos uso de serviços, terão receitas menores, rendas menores, talvez mais desemprego. Esse é o cenário. E aí a segunda notícia, está logo aqui embaixo. Olha, não dá para pôr a culpa toda no coronavírus. A Fundação Getúlio Vargas diz, olha, a economia não ia acelerar como imaginado. Nada levava a crer que a economia brasileira estaria em crescimento, um crescimento vertiginoso, né, forte. Não, o Brasil já vinha muito fraco nesse crescimento, e aí com uma pandemia dessa magnitude, obviamente que o país sofre. Como é que o investidor pensa? Né? O investidor tem aqui, vocês podem olhar essa coluna à esquerda, nós tivemos aula de mercados financeiros, olha o quanto de produtos de mercado financeiro tem para o investidor. Os investidores que tiveram opção pela Bolsa de Valores estão amargando aqui um prejuízo, né, em fevereiro de 8%, isso em um único mês, 8% em média. Aqueles que apostaram
na desvalorização do real, tiveram um ganho de 4,5%, mas a grande maioria de quem faz investimentos, né, ele teve uma rentabilidade ou zero ou muito próxima de zero. Rendimentos muito baixos. E é nesse cenário que essas informações vão sendo importantes para que a gente nós vamos propor no orçamento um exercício de hora em diante, e aí você vai ter que ter essas informações. É importante que a gente pense em inflação, cenários de inflação. Um país, quando está em recessão, a inflação é menor, porque os preços não têm espaço para subir, as pessoas têm dificuldade de comprar. O país, quando está em recessão, né, no caso brasileiro, juros os mais baixos da história recente do Brasil, cenário de projeção de juros simbolizado aqui pela taxa Selic. Também vimos isso na disciplina com vocês mesmos sobre mercados financeiros. A questão do PIB, a projeção, nós íamos crescer 1,5% esse ano, vamos entrar em recessão, vamos ter um crescimento negativo. Só devemos voltar a crescer no triênio 2021 a 2023, mesmo assim a taxas baixíssimas. 2,5% de crescimento é baixo, é muito baixo de crescimento para um país. Então, quando a gente pensa nesses cenários, eu quero convidar vocês a pensar como um investidor. Um investidor que faz o investimento fica pensando quanto tempo, qual o prazo de retorno sobre o investimento eu tenho. Então, o período de retorno de um determinado investimento é simples, basta somar os valores dos rendimentos acumulados, que seria um superávit, né, período após período, até que o valor se iguale ao investimento inicial. Se eu investir, por exemplo, 1 milhão e conseguir verificar que por ano eu tenho um superávit de 100 mil reais, obviamente que eu gasto 10 anos para recuperar o investimento que eu fiz. Essa regra é muito simples. Essa aí a gente já estudou em algum momento nas disciplinas anteriores, né? Já que estamos no 8º período, mas assim, se não lembramos disso, bater o olho aqui e ver a lógica. Se eu investir 1 milhão de reais e se a cada ano esse negócio me sobra 100 mil reais, é óbvio que em 10 anos eu recupero o investimento que eu fiz. Para quem já foi lá no espaço, nosso caderno virtual, sabe que lá na semana 6, o que a gente chamou de semana 6, nós deixamos uma atividade para você praticar. Qual que foi a minha ideia? Não encher vocês de matéria nova, mas fazer o uso, né, prático das matérias que já tivemos. Então, lá você tem um contexto de um caso prático, né? Dessa vez estamos aqui propondo um estudo de caso, propondo uma brincadeira gostosa, onde a gente pega aqui um caso prático proposto para que o aluno ele já se imagine um gestor e comece a tomar suas próprias decisões, né? Nós colocamos aqui uma tabela de dados, onde tem balanço patrimonial, fluxo de caixa, expectativa de inflação, fluxo de caixa descontado, dicas de estudo, etc. Todo um conjunto de informações que vão ser úteis para você realizar a atividade. Nós também estamos indicando videoaulas para você recordar pelo menos de 2 conceitos básicos, caso já tenha se esquecido. Tem a ver com as aulas anteriores, mas eu coloquei 2 novos vídeos para você recordar conceitos básicos que serão importantes para o seu raciocínio e desenvolver a disciplina. E, por fim, as suas respostas constarão de um formulário, né? Esse formulário tem tempo para responder, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervosa. O formulário para responder as perguntas, aquele tipo de formulário online, onde fica registrado que horas e que dia que o aluno respondeu às questões. Então, qual que é a dica? Assista aos 2 vídeos indicados pelo professor, não comece a resolver antes de assistir os vídeos, que vão falar de fluxo de caixa e fluxo de caixa descontado. Depois desse estudo, você deve acessar o link e responder o questionário, né, que tem perguntas. Atenção, só um formulário pode ser preenchido por cada aluno, né?
essa atividade eu ainda não sei quanto, mas vai contar pontos para a sua avaliação do bimestre. O prazo que eu vou deixar aberto, dessa vez vai ser um pouco mais corrido, ó, de 3/4 a 9/4. Você vai poder executar essas tarefas, mas a vantagem, não tem matéria nova. Na verdade, esse questionário já utiliza coisas que você já ouviu, que você já participou de aula, portanto, não tem exatamente conteúdos novos para você estudar. Isso para quem já estudou. Para quem não estudou ainda, vale a pena lembrar que nós temos o nosso OneNote, né, o OneNote, e você tem aqui uma aba, né, que você clica aqui na aba Bem-vindo, né, do Finanças Corporativas, explicando mais uma vez. Depois você tem atividades que nós fomos organizando, de maneira que você teve aqui uma atividade da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, está aqui, semana 5 e semana 6. E ainda os roteiros de estudo para você imprimir e ler as orientações do professor. Aqui está o texto, né, que foi colocado já semana passada sobre o que a gente pretende fazer na semana de número 6. Então, a semana 6, lá no OneNote ou no roteiro, vai ter esse texto aí. Nós queremos que o aluno aprenda a planejar, coordenar e controlar atividades financeiras de uma organização em geral. Você tem que ir treinando. Então, a gente propõe um caso que se fundamenta numa questão hipotética, uma empresa imaginária, um caso hipotético, onde você é convidado a avaliar a situação de uma empresa chamada Empresa de Lã S.A. E aí nós trabalhamos com alguns pressupostos, que são eles. Essa empresa tem um balanço patrimonial que indica ativos e passivos totais de 1.973.000. A empresa está passando por dificuldades financeiras, bem do tipo como se ela estivesse atuando hoje, com relação ao coronavírus, por exemplo, uma situação de crise. Ela tem falta de capital de giro, né, pressuposto. Ela tem uma projeção de fluxo de caixa, ela projeta um fluxo de caixa, ela tem executivos que estão otimistas, que acham que daqui 24 meses a empresa sai de uma crise e vai acumular um superávit de R$51.000. Esses são pressupostos para você pensar o exercício. Também é colocada na nossa planilha que até o 8º mês, do mês 1 ao mês 8, está muito crítico. De 9 a 24, há uma previsão, uma estimativa que as coisas vão melhorar. Aqui é um pressuposto que providências já foram tomadas para que as receitas fiquem maior que as despesas. Um pressuposto de que os sócios estão desanimados com o negócio e pretendem vender esse negócio e que eles se contentam que o custo de oportunidade, aquele conceito de quem faz investimento, né? Custo de oportunidade está igual à expectativa de inflação no período, ou seja, são conceitos que na hora que você estudar você vai levar em consideração. Eu estou indo rápido porque está tudo escrito, tá tudo lá no nosso espaço compartilhado, os detalhes. Aí imagine que você foi contratado para fazer uma estimativa de valor do negócio. O objetivo é quanto vale o negócio. Analisa os dados disponíveis e quando você opinar, eu vou pedir para você justificar suas posições. Né? Olha, professor, eu acho que esse negócio vale tanto. Mas por que você acha isso? Tem que fazer um parágrafo lá justificando suas posições. No final, você responde um questionário. Né? Esse questionário vai ficar aberto do 3/4 a 9/4. Eu só fecho ele no dia 10/4. Quais os dados que eu ofereço para você? Eu ofereço um balancete, um balanço patrimonial imaginado, onde você vai ter circulante, ativo circulante, passivo circulante. Você vai poder calcular o capital de giro. Você vai ver o que é exigido dessa empresa no longo prazo. Quanto essa empresa tem de patrimônio, que está representado aqui pelo imobilizado, né? Quais as dívidas dessa empresa, está tudo aí. Você vai ter que interpretar. Daí os seus conhecimentos de contabilidade serem muito úteis nesse momento.
Aqui é outra aba lá do arquivo Excel. É uma planilha que vai chamado fluxo de caixa projetado. É o fluxo de caixa simples, tá? Não. Do mês 1 até o mês 24. Primeira linha é o saldo inicial. Entra 14, sai 16.500, fica no caixa 7.500. Esse 7.500 vem para cá. Entra 14.700, sai 17, fica 4.660. Vem para cá. Entra 15, sai 19. Fica 830, vem para cá. Entra 16, sai 20, fica negativo. Negativo vem para cá. E assim sucessivamente. Então, essa planilha são dados para você trabalhar no sentido de fazer com que o seu raciocínio para depois defender as suas posições. Tá? Olha aí, entre os meses 9 até o mês 13, olha que interessante, aqui no mês 13 há uma projeção no mês 14 que deixa de ser negativo e passa a ser positivo, e aí fica num crescente essa expectativa imaginada pelos executivos da empresa, até que o mês 24 se projeta que vai ter um superávit de 51 mil reais. Esses são pressupostos para você tomar as decisões. Professor, que decisões são essas? A hora que eu abrir o questionário, você vai entender. Você vai primeiro analisar muito isso, fazer seus rascunhos, né, desenvolver uma análise crítica sobre esses números, olhar os pressupostos, e quando eu abrir o questionário, você vai estar apto a fazer as respostas. Está aqui, o questionário tem essa carinha aqui, empresa de lã S.A., vai ficar aberto nesse dia, você vai se identificar e responder a umas 10 questões para poder justificar as suas respostas. É mão na massa, hein? Um trabalho mão na massa. Então, eu estou aqui, terminando a gravação dessa aula, dado que muitas vezes a conexão das aulas ao vivo cai, e eu vou deixar essa aula gravada no YouTube e logo, logo já passo o link para vocês, tá bom? E mais tarde a gente conversa novamente. Forte abraço a todos e bons estudos.